Bom dia, um excelente início de dia para cada um, uma excelente tarde, em nome de Jesus, que a presença do Senhor Jesus esteja na sua casa, que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa colocar no seu coração as palavras que serão ouvidas, em nome de Jesus. Estou estudando hoje sobre responsabilidades, responsabilidade de um líder, responsabilidade daquele que foi escolhido para estar fazendo, não estou dizendo exatamente só aquela pessoa que foi escolhida para estar no ministério religioso, não, mas é um responsável na casa, é o pai que é responsável pela casa, pela disciplina, é a mãe, responsabilidades que nós temos que ter e temos que agir. Vamos conhecer um personagem aqui que ele foi escolhido para estar de frente de um povo, de frente de coisas sagradas, né? Mas ele começou bem e depois ele deixou, foi negligente e deixou os filhos agirem conforme a vontade deles, não repreendeu. é, e vamos aprender um pouco com esse personagem em nome de Jesus. Que você receba a palavra, que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos à palavra? Então, o livro que eu estou estudando é 1 Samuel, o... Errei, 2:12, capítulo 2. Nós vamos conhecer, né? Começa aqui falando no 2:12, os crimes dos filhos de Eli. No versículo 12 fala: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Eles não conheciam, então eles não tinham regra. Ele, e o Eli era responsável. Ele foi escolhido, eu coloquei aqui, para servir como sumo sacerdote em Israel, liderando serviços religiosos. Então, ali ele era responsável pelo que os filhos estavam fazendo. Então, aqui ele deixou os filhos fazerem. E os filhos, como nós vimos aqui, não conheciam o Senhor. Vamos ver o 13. Porque o costume daquele sacerdote com o povo era que oferecesse algum sacrifício, vinha um moço sacerdote estando cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão e dava com ele na caldeira. Então eles bagunçavam o santuário, eles pegavam oferta, eles faziam. Eles não temiam, não tinham temor, fazia tudo bagunçadamente, entendeu? Uma coisa que era para ser feito com temor, com respeito, eles faziam de qualquer maneira. E o Eli, ele sabia, ele ouvia falar, mas só que ele não foi um pai, ele foi negligente, porque ele não foi um pai que disciplinou esses 2 filhos. Ele não, ele não, não, além de não disciplinar, ele ouviu falar, mas ele chegava para conversar com esses filhos, assim, passando a mão pela cabeça. Logo que ele era o responsável, ele tinha que tomar uma atitude, se colocar de pé e falar: não, eu sou responsável, eu sou sumo sacerdote, as coisas de Deus não é assim que se trata, não só de Deus, mas nós temos que tratar com respeito, com temor, e vocês estão errados. E ele, como pai, tinha que disciplinar aqueles 2 filhos, tirar, não deixar eles fazer. Mas ele não fez isso, ele foi negligente. Vamos conhecer mais, agora vamos conhecer do Eli. Então, aqui, esses 2 filhos, eles não conheciam o Senhor, então eles faziam tudo erradamente, saíam com mulheres, mas olha, eles eram assim, devassos, devassos. E as coisas que era para tratar com santidade, eles tratavam de qualquer maneira. O ministério de Samuel. Ah, não, não é só Samuel que nós estamos falando aqui. E o Eli, porque o Samuel, ele foi dado para ser criado na casa do Eli, mas já é outra mensagem. Eu estou tratando sobre os filhos e a negligência do Eli, como pai, né? Como sumo sacerdote. Aqui no 22, nós vamos para o 22,
versículo, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com mulheres, que ambos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, eles faziam N coisas erradas. E o Eli disse, no 23, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefeitos. Não, meus filhos, porque não é boa fama essa que ouço, fazeis transgredir o povo. Então, ele chamou aqui a atenção, foi falando, chamou a atenção. Mas eles nem deram ouvido. O pai falava, não deram ouvido, e ele só falou, por que fazeis isso assim, manso, né? Eu creio, né? Manso. Mas aí veio a consequência dele ser negligente. Olha aqui, profecia contra a casa de Eli. E veio versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu te escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel. Aí ele aqui, Deus mandou uma pessoa lá para lembrar onde ele estava, como ele foi escolhido e para que ele foi escolhido. E aqui no 29... vê aqui, ó. Por que das coisas contra sacrifício e contra a minha oferta de manjar, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do povo? Olha que sério. Deus colocou uma pessoa para ir lá, um homem de Deus, deu a palavra para Eli, que ele havia sido escolhido para queimar incenso. Olha a responsabilidade desse homem. Das tribos. Olha, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. Ele foi escolhido para isso, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode. Era uma responsabilidade imensa. Irmãos e irmãs, nós fomos chamados, nós temos, independente do ministério que você exerce, você tem uma responsabilidade imensa nas mãos. A responsabilidade de ser um pai, a responsabilidade de você como marido, a responsabilidade de você como esposa, eu como pai, eu como esposa, eu como mãe. A responsabilidade é minha, está nas minhas mãos. Eu fui escolhida. Você, pai, foi escolhido. Como você está agindo com seus filhos? Como você está agindo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Olha, é uma reflexão muito forte para nós nessa manhã. Como eu estou cuidando das coisas que Deus colocou nas minhas mãos para me cuidar, para oferecer no meu ministério, na minha casa, com meus filhos, com as pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Como eu estou disciplinando, como eu estou sendo como mãe, como eu estou ensinando a respeito de Deus. Seriedade. E aqui ele lembrou como ele tinha escolhido Eli e por que, no 29, por que o Eli estava dando coices contra o sacrifício, contra a oferta, e por que estava honrando mais a Deus, aos filhos, ó. Porque dai coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjar, que ordenei. E honras a teu filho mais do que a mim. Olha, não podemos honrar mais os nossos filhos, mas a honra primeiro é para Deus. A honra primeiro é Deus. Depois, nós vamos honrando de acordo. Deus aqui, ó. Depois de acordo, nós vamos honrando. Nós não podemos honrar nossos filhos mais do que Deus, não. Ah, porque meu filho... Não, o seu filho é seu filho. Você tem que ter uma disciplina com esse filho, você tem que ser um pai que dá o exemplo. Não adianta você querer cobrar do seu filho, mas você não dá. Seu filho olha para você, ele não tem uma referência, então não adianta. Ah, filho, não pode fazer isso, mas ele vê você fazendo. Então, é sério. Então, nessa manhã que nós venhamos aprender a cuidar do ministério que Deus nos deu, ministério seja esse religioso, seja esse na nossa casa, que é um ministério, você esposa, você tem um ministério, você pai, você tem um ministério, você filho, você tem um ministério.
Então, vamos obedecer a como tem que ser colocado. Pai na posição de pai, esposa na posição de esposa e filhos na posição de filhos. Respeito, respeito, honrar pai e mãe. Em nome de Jesus. Então, aqui nós tivemos uma pequena reflexão sobre os filhos dele. Eram filhos que não conheciam o Senhor, faziam tudo errado, mas o Eli deixou eles tomar conta ali das coisas que era para ele fazer. Ele deixou os filhos fazer, os filhos eram devassos. A palavra que eu coloco eram devassos. Ele ouvia falar, sabia, só falou por que fazes isso, mas não disciplinou. Desde que iniciou, ele já teria que ter cortado, teria que ter assumido o sumo sacerdote dele, o que ele tinha de responsabilidade, porque a cobrança veio para ele e aqui Deus mandou, Deus não manda recado, Deus apenas enviou lá alguém para lembrar dele e chamar a atenção. E no 30, para encerrar, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Esse foi a resposta de Deus para Eli, e que nós não venhamos ouvir de Deus que ele nos escolheu, mas que longe de Deus está cumprir com aquilo sobre a nossa responsabilidade se nós estamos sendo negligentes. Não sejamos negligentes, e Deus falou aqui, porque aos que me honram, eu honrarei. Então, que nós venhamos a cada dia mais honrar o Senhor, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, em tudo. A honra é dele. A ele a honra, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim. Então, receba essa palavra nessa manhã, que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando com cada um que está assistindo o vídeo. Deus abençoe e em Deus tudo posso.